Olá pessoal, dando continuidade aqui às nossas aulas, eu copiei aqui o projeto do Pastas, copiei aqui fiz uma nova pasta, né, aula 9, e aqui a gente vai agora começar a conhecer a parte de modelo e banco de dados. Vamos gravar algumas aulas que vão se complementar essa parte de modelo, de controller, que a gente vai começar a ver, e também a manipular os dados no banco, utilizando o Node e o Express. Para isso, nós vamos precisar, aqui na nossa aula 9, na parte da aula 9 aqui, a gente instalar um módulo, que é o módulo Sequelize, ó, certo? Esse módulo Sequelize, amigos, ele é um módulo que ele é um framework que a gente consegue manipular os dados com ele no banco de dados. Ele consegue tornar fazer esse CRUD no Node de uma forma bem simples, tá? Até aqui a documentação dele eu vou trazer aqui para a gente dar uma olhada, ó. Então, ó, aqui a parte de instalação dele. Como é que a gente utiliza o Sequelize no Node, ó? A gente vai ter que usar isso aqui, tá? Vamos também criar esse modelo aqui de conexão, ó, e passar aqui o MySQL. Aqui a parte de testagem, de conexão, algumas coisas mais. Mas aqui nessa documentação ele vem explicando como é que funciona um model, ó. Esse aqui é um model utilizando um modelo que a gente conhece, o model, utilizando o Sequelize, ó. Nós vamos criar um semelhante a esse aqui para usuário também. E assim, a gente pode em sala dar uma olhada, nos aprofundar um pouco mais a respeito desse frameworkzinho aqui de manipulação de dados, tá? Agora o que a gente vai fazer? A gente vai começar a configurar essa parte de banco de dados. Para a gente trabalhar com modelo no Node, a gente precisa ter uma conexão com o banco, e para a gente trabalhar com os controllers. E então a gente vai começar a configurar isso agora. Vamos criar aqui uma pasta chamada db. Dentro dessa pasta eu vou criar um novo arquivo chamado com.js. E aí eu já tenho que ter instalado essa biblioteca aqui do Sequelize que eu estou mostrando aqui embaixo para vocês. Aqui em cima, o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma constante com o nome aqui do Sequelize e importar. Opa. Sequelize. Feito isso, nós vamos criar aqui uma outra constante com o nome de Sequelize e vamos instanciar esse Sequelize que nós instanciamos mais em cima. E aqui, ó, dentro desse Sequelize aqui, onde nós vamos passar, ó, aqui vai ser o nome do banco, aqui o usuário do banco, que vai aqui no meu caso é root, e o password aqui no meu caso é de 1 a 8. Depois disso, daqui uma vírgula e vou para aqui umas chaves. Aqui a gente vai informar que a gente conhece como dialect, né, que é uma configuração que a gente até viu agora recente no site lá do Sequelize. Eu vou explicar, vou passar para ele dizendo qual é o host que eu vou ter que chamar. Aqui no meu caso será o localhost. E vou passar o dialect, que é o tipo de banco de dados que eu vou trabalhar. No meu caso aqui é o MySQL. Tá? Estou inclusive instalando aqui o MySQL 2, não deu certo, depois eu vou ver por quê.
Pronto, feito isso aqui, como a gente nessa aula não vai dar tempo para a gente manipular o banco, nós vamos criar algumas coisas. Na próxima aula a gente vê isso. Aqui, o que eu vou fazer? Eu vou usar um try catch e vou dar um sequelize.authenticate. Database started. Database not connected. Pronto, aqui no tratamento, e eu vou colocar aqui a parte de módulo exports igual a sequelize. Pronto, com essa configuração aqui, pessoal, a gente já consegue ver se está faltando alguma coisa. Acho que não. Com essa configuração aqui a gente já consegue conectar o nosso banco de dados, tá? E aí qual é o nome que eu vou dar aqui para o banco? Eu vou abrir aqui o meu Workbench, tá? Eu venho aqui, ó, Create Schema, que é o novo banco. Eu vou botar aqui aulas. Depois de botar aqui aulas, eu boto um aplicar. Ele vai perguntar se eu quero criar, sim. E aqui o nosso banco está criado. Tá? Então, agora é a gente criar os nossos modelos, para os nossos modelos virem aqui e criarem as tabelas dentro do aulas. E aí aqui no banco, o nome do banco, eu vou colocar aqui aula. Feito isso, o que é que nós vamos fazer agora? Vamos criar uma pasta aqui e dar um nome de model. Dentro desse model eu vou criar um arquivo chamado user.js. Dentro desse user.js, amigos, o que a gente vai fazer, amigos e amigas? Vou criar aqui um data types. O que é que esse data types faz? Vamos já dar uma... chamar aqui o sequelize de novo. Ó, é declarado, mas o valor dele não foi ainda lido, tá? Então, ele puxa os tipos de dados que nós vamos utilizar aqui. Então, db igual a require. E aí eu vou puxar para cá o que? Esse meu arquivo que eu criei aqui, ó, o com. E aí eu vou abrir chaves aqui, show aspas simples, com. Pronto, aí tenho aqui agora data types e tem o meu db. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou criar aqui uma constante chamada user, que essa constante é que vai dar o nome à tabela do banco. Vou botar db.define user, uma vírgula, e abro aqui uma chave. Agora, o que é que a gente vai colocar aqui, tá, pessoal? A gente vai colocar os atributos ou os campos que a nossa tabela vai ter. E como é que a gente declara isso utilizando o sequelize? Eu vou botar aqui o nome, vou abrir aqui e fechar chaves, vou dizer qual é o tipo dele. Então, data types, ponto, string, totalmente maiúsculo, e isso é um campo requerido, vou dizer que sim. Dar uma vírgula, colocar uma vírgula aqui. Eu vou colocar aqui um dos que nós estávamos utilizando aqui no nosso user, né? Eu vou vir aqui nas rotas, ó, o nome, a idade do usuário, tá? Então vamos vir aqui, ó, colocar aqui mais embaixo, idade, 2 pontos. Vou dizer que o tipo dela é um tipo datatypes.integer.
é requerido? Vamos dizer que também que sim, né? Então esses dois campos eles são obrigatoriamente eles têm que ser preenchidos. Aqui. E aqui embaixo eu vou colocar um module .exports user. Pronto, dessa forma a gente configurou o nosso model de usuário, para ele ter dois campos e ele criar esses dois campos para nós dentro lá do banco de dados, tá bem? Então eu vou parar essa aula por aqui para ela não ficar tão longa e aí a gente volta com a continuação dela, a gente criando um controller, a gente exportando isso aqui, né, persistindo esses campos aqui sendo criados lá realmente no banco de dados, para que a gente possa estar salvando nossos dados dentro da tabela, tá bom? Então até a próxima.